Olá, seja mais uma vez bem-vindo, bem-vinda ao canal Momento de Fé. Hoje começaremos uma série em nosso canal, a série Fala Deus Comigo. Nesta série estaremos passando por todos os salmos da Bíblia, buscando ouvir a voz de Deus e suas orientações através deste livro maravilhoso. Vamos começar? Mas antes disso, eu preciso pedir que você se inscreva no canal e também compartilhe. No final desse vídeo, eu vou fazer perguntas a você e gostaria que as suas respostas fossem positivas. Portanto, fique até o final. Que Deus te abençoe. Vamos então ao Salmo de número 1. O Salmo de número 1 tem algumas características que quero frisar a você antes propriamente de fazermos a leitura dele. São elas: um contraste entre a atitude do justo e a atitude do ímpio. O salmista apresenta a diferença entre a pessoa que teme a Deus, isto é, aquela pessoa que obedece a sua palavra, em relação à pessoa que não obedece aos princípios de Deus. O Salmo também nos mostra que há dois caminhos distintos: o caminho de bênção derramado sobre os justos que meditam na palavra de Deus, e um outro caminho que é de juízo, sobre os ímpios que andam escarnecendo em rebeldia e transgressão à palavra de Deus. O Salmo 1 nos fala sobre o homem que teme a Deus, o prazer do justo na lei do Senhor e também que o caminho do justo é conhecido por Deus e nos dá a ideia de aprovação. Vamos então à leitura do Salmo e logo após trarei algumas considerações importantes sobre ele. Fica até o final. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Salmo 1, do versículo 1 ao versículo 6. O salmista, então, no Salmo 1, ele revela a diferença entre a atitude do justo em relação à atitude do ímpio para com a lei de Deus. O justo ama e medita constantemente na lei do Senhor, enquanto o ímpio a despreza, por assim dizer. No versículo 1, o salmista fala que bem-aventurado é o homem que vive longe das atitudes dos ímpios e pecadores. O bem-aventurado, segundo a Bíblia, é a pessoa que desfruta da maravilhosa graça de Deus e possui plena alegria e satisfação nas coisas de Deus. O justo não vive no conselho dos ímpios, pois ele é guiado pela vontade, pela palavra de Deus. O salmista também diz que a pessoa reta não se assenta na roda dos escarnecedores. Os escarnecedores são aqueles que debocham e ridicularizam as coisas de Deus. Para eles, desobedecer a Deus é como um entretenimento. Ele também diz que o homem justo não anda, não se detém e não se assenta com estas pessoas. Ele explica por que o homem justo não está envolvido
no estilo de vida dos ímpios, pecadores e escarnecedores. O motivo para isso é que ele tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. A palavra meditar no hebraico significa dizer em voz baixa. O salmista também, quando fala que o justo é bem-sucedido, isso devido a se dedicar a meditar na palavra de Deus, a ter prazer nesta lei e a escolher andar nos caminhos do Senhor, seguindo as suas orientações, porque não está firmado no conselho dos ímpios, mas sim está firmado na palavra de Deus e nela medita de dia e de noite. A árvore plantada junto à corrente de águas significa uma árvore que está sempre viçosa, florescendo e produzindo frutos adequadamente. Os versículos 4 e 5 já diz que os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo e nem os pecadores na congregação dos justos. Enquanto o justo é comparado a uma árvore plantada num solo aonde há corrente de águas, o ímpio é comparado à palha que o vento dispersa. A palha é uma figura comum nas Escrituras para se referir ao que é frágil, inútil e sem valor. Uma árvore imponente possui fortes e profundas raízes, mas a palha é espalhada até com o vento. Aqui está a diferença entre os justos e os ímpios. O justo é como uma planta viçosa, mas o ímpio é como uma planta morta e seca. Isto é a palha. Por isso o salmista explica que o perverso não prevalecerá no juízo. E isso significa que os ímpios jamais serão aprovados no julgamento de Deus. O exemplo disso temos a parábola do joio e do trigo em Mateus 13. No versículo de número 6, o salmista diz: "Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá." A Bíblia relata que há dois caminhos, mas somente um caminho nos leva a Deus. Já o outro caminho é um caminho de perdição. Em Mateus capítulo 7, Jesus fala a respeito do caminho e da porta. Em João 14,6, Jesus mesmo diz ser Ele o caminho que nos conduz a Deus. Para finalizarmos a nossa reflexão, então temos o versículo 1 que diz: "Feliz o homem que teme ao Senhor." E daí surgem então as nossas perguntas de hoje. Você teme ao Senhor? Se você teme ao Senhor, o seu prazer está na lei de Deus e nela você medita de dia e de noite. A segunda pergunta é: você tem prazer na lei do Senhor? Caso sim, será cada dia mais bem-aventurado a sua trajetória nesta terra. E por fim, o seu caminho é conhecido por Deus? E se o seu caminho é conhecido por Deus, é porque você é aprovado por Ele. É porque você é guiado e os seus caminhos estão diante da face do Senhor. Bom, querido ouvinte, estamos chegando ao final de mais um momento de fé. Hoje é o primeiro vídeo da nossa série Fala Deus Comigo. Nessa série estaremos passando pelos salmos da Bíblia e fazendo uma reflexão a respeito de cada um deles. Então inscreva-se no nosso canal caso ainda não seja inscrito e acione todas as notificações para que você receba os próximos vídeos que publicarei. Vamos orar nesse momento? Pai, que esta palavra abençoe esta pessoa, inspire e renove a vida dela. Que esta pessoa possa andar nos seus caminhos, meditar constantemente na Tua palavra e que assim sendo, o Senhor possa falar conosco, falar com ela, pois necessitamos ouvir a Tua doce e poderosa voz. Muito obrigado por mais este dia e por esta oportunidade, e que possamos entregar
nossos caminhos nas tuas mãos. Realiza, Senhor, em nós a tua vontade. Revela ao nosso coração a tua salvação e ilumine os nossos passos. Pai, nas tuas mãos então entrego a todos, no nome de Jesus. Chegamos então ao final de mais um momento de fé. Que Deus te abençoe. Um grande abraço, fique na paz de Deus.